Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, domingo após domingo, de estarmos diante da Tua Palavra, reunidos como um só homem, ó Deus, para receber a Tua instrução, para receber a Tua Palavra, a qual nós declaramos que amamos a Tua Palavra, que ela é necessária para nós, como uma luz que ilumine lugares escuros, até que o dia amanheça e nasça em nossos corações a estrela da alva. Nós necessitamos da Tua Palavra, Senhor. Por isso rogamos, envia a Tua Palavra. Tua Palavra corre velozmente. A Tua Palavra faz derreter o gelo. Ó Deus, que a Tua Palavra, Senhor, aqueça nossos corações, de modo a dissipar toda a frieza, toda a indiferença. Ó Deus, envia a Tua Palavra. Rogamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos, antes de nós lermos a porção de hoje nós vamos ver o perigo dos falsos mestres, ainda nesse grande assunto de confirmação da palavra de Deus, que Pedro está nos instruindo, né? Ele mostrou a sua experiência. Ele mostrou com a sua própria experiência, ele que estava lá na transfiguração e viu o Senhor ser transfigurado diante dos seus olhos, que estava ali ao seu lado, Moisés e Elias, e diz o apóstolo que eles viram a sua majestade. Então, ele estava com isso querendo mostrar que o seu testemunho, que a sua doutrina, que a sua palavra, que o evangelho que ele estava apresentando era digno de toda a confiança, porque ele estava falando que quem estava proclamando o evangelho era alguém que viu o Senhor Jesus Cristo na sua humanidade e também o viu na sua majestade divina. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos esquecer que as heresias, os falsos ensinos não são coisas dos nossos dias. Já no primeiro século já surgiram heresias de morte que negavam ou a divindade ou a humanidade do nosso Senhor. E para que o evangelho seja real, como de fato ele é, para que o evangelho seja eficiente para salvar, como de fato ele é, foi necessário que Deus fosse feito homem. Amém, irmãos? Amém. Então, qualquer ensino que diminua esta realidade é uma heresia de morte. Nós temos que estar bem atentos, né? Como aqui, como nós vimos na última mensagem, que nós devemos estar atentos. Nós fazemos bem em estar atentos a esta mensagem. Amém, irmãos? E nós temos que ter essa mensagem como algo firme, como algo seguro. Amém? Amém. Esta é a palavra de Deus. Esta é, como Hebreus diz, uma âncora segura e firme. Amém? Que nos traz segurança, firmeza. Nós não estamos à deriva. Amém, irmãos? Nós estamos firmes na palavra eterna, segura de Deus. Eu achei muito próprio que o irmão Marco iniciou essa reunião lendo
João capítulo 14. É interessante ali em João capítulo 14 que faz uma relação entre a palavra e o proclamador da palavra, que é Cristo. É muito importante nós termos uma revelação clara acerca da pessoa de Jesus Cristo. Amém. E quem faz isso é a palavra de Deus. Amém? Por isso nós devemos acolhê-la sem nenhuma falsificação, sem nenhuma exclusão, sem nenhum acréscimo. E aqui, em João 14, no versículo 21, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é os cumpre, os obedece. Não é só para você saber os mandamentos do Senhor, você tem que guardá-los, ou seja, cumpri-los. Esse é o que me ama. Então veja, há uma relação íntima, muito próxima entre a maneira como você lida com a palavra de Deus e o teu relacionamento com o Senhor Jesus. E depois diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, versículo 24. Então veja, irmãos, a tua relação com a palavra de Deus fala muito sobre a tua relação com o Senhor da palavra. Amém. Como que nós lidamos com a palavra de Deus? É um privilégio para nós, como disse o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 1, que nós hoje, Deus tem nos falado hoje pelo Filho. Amém? Amém. Ele nos falou antigamente, de muitas maneiras, muitas vezes, aos pais, pelos profetas, mas hoje tem nos falado pelo Filho. Amém? É a mesma palavra que foi dita, agora confirmada. E é isso que Pedro está fazendo aqui, confirmando que é uma palavra só. Amém? Amém? Essa palavra está sendo confirmada. Essa palavra não é uma palavra construída artificialmente, não é uma fábula, não é um conto, mas essa palavra, irmãos, é a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que gera vida, a palavra que te regenera. Amém? É a palavra da salvação. Por isso nós devemos realmente amar a palavra de Deus, obedecê-la, acolhê-la. Isso, agora, se alguém diz que ama a Jesus e não guarda a sua palavra, ou falsifica a sua palavra, ou diminui a sua palavra, ou acrescenta a sua palavra, esse tal não ama o Senhor. Às vezes nós, infelizmente, queremos dar uma maquiada na situação e nos conformamos com qualquer afeiçãozinha fajuta, qualquer sinalzinho. Mas, irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus revelado nas Escrituras. Amém? Amém? Então nós não podemos nos satisfazer com uma impressão. Aquela pessoa lá que você ama, ele de fato conheceu Deus da palavra? E você mesmo conheceu Deus da palavra? Ou esse Deus é um produto da imaginação do homem? Nós temos um grande privilégio e uma grande responsabilidade. A gente deve temer muito
quando estamos diante da palavra de Deus. E aplicá-la no nosso viver, como é dito repetidas vezes, nós precisamos ler a palavra contra nós. O texto de hoje, nós vamos ver, a Bia estava procurando uma imagem ali, eu não sei o que ela mudou para essa encruzilhada. Ela estava procurando uma imagem de um lobo. Eu vi ali naquele monitor. E a imagem mais apropriada para o falso mestre é a imagem do lobo. Porque o falso mestre que introduz heresias de morte, ele não está interessado em Deus, na vida dos irmãos. Não, ele está interessado em si mesmo. Ele não entra, o mercenário diz lá em João, naquela passagem sobre o bom pastor, ele não entra pela porta. E a porta é Jesus. Amém? Não tem um hino antigo, né? Que diz que a porta é Jesus. Como que é mesmo? Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. Nossa. Eu lembro de ouvir isso no rádio do meu avô. Ele ficava ouvindo um programa que chamava Desperta Brasil. E sempre tocava esse hino. Glória a Deus, que a porta é Jesus. E nós entramos por Ele, entramos e achamos pastagem. Amém? Amém? Glória a Deus. E aqui diz a passagem, 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos mestres. Está dizendo que isso no passado. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Então veja, o Senhor Jesus nos ensinou que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Sim. É esta porta que os falsos mestres apresentam. Sim. Uma porta larga, um caminho espaçoso, onde você não precisa renunciar nada. Você pode entrar do jeito que você quiser, do jeito que você está. Não exige nenhum sacrifício, mas o caminho e a porta que conduzem à salvação são estreitos, apertados, e são poucos os que entram por esse caminho. Então, irmãos, o evangelho de facilidades não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Não nos iludamos achando que basta falar lá no meio o nome de Jesus. Então nessa passagem Pedro vai falar contra os falsos mestres. Veja, já naqueles dias começou isso que nós vemos aqui. Se você continuar, nós vamos continuar obviamente depois,
que isso já era uma realidade para aqueles crentes destinatários dessa carta. Então, infelizmente, irmãos, basta uma constatação. Se você tiver estômago para ouvir esses pregadores da atualidade, a maioria deles, você vai ver que cada vez mais a palavra está escassa. Cada vez mais, como naqueles dias de Samuel. Naqueles dias de Samuel, diz a palavra de Deus que eram raras as visões. Não havia revelação. O sacerdócio estava corrompido. E o povo, por não ter a palavra de Deus, não ter revelação. Lá em Provérbios diz que quando não há revelação, o povo fica desenfreado. Nós precisamos da palavra de Deus para discernir os falsos mestres, os falsos sacerdotes. Imagina o que se fazia no tempo de Samuel. Ali, os filhos de Eli faziam coisas grotescas. E o povo estava cego. O povo se submetia àquilo, não resistia àquilo. Então nós precisamos, irmãos, quanto mais nos nossos dias que vai alta noite, que as trevas estão cobrindo a terra, nós vivemos tempos de densas trevas. Nós precisamos da luz da palavra pura de Deus. Amém. Veja, aqui Pedro diz nos versículos anteriores que a palavra, que é como uma luz que ilumina em lugar escuro, esta palavra é a palavra firme que nos foi entregue primeiramente pelos profetas e depois pelo próprio Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. É esta palavra que tem o poder de dissipar as trevas. Não é qualquer palavra. Não é porque tem o nome de Jesus lá no meio. Não são essas teologias modernas, esse evangelho de facilidades que tem o poder de dissipar as trevas. Somente a palavra firme e segura que nos foi entregue, aquela fé que nos foi dada uma vez por todas, que nos foi entregue, como Judas diz na sua epístola, uma vez entregue aos santos, pela qual devemos batalhar. Amém? Amém? Esta fé que ele diz ali não é a fé subjetiva para te dar coisas ou para você realizar coisas. A fé que Judas se refere ali é a fé na palavra de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que você crê. Esta é a fé que foi entregue uma vez por todas. Veja que ela não está sendo entregue, ela já foi entregue. Ou seja, qualquer novidade constitui falsificação. Qualquer exclusão de partes da palavra constitui uma falsificação. Então, esta já não é mais a palavra que tem o poder de dissipar as trevas, que tem o poder para discernir as intenções do coração, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 4. Não. A palavra que tem esse poder é a pura palavra de Deus. Amém. Sem acréscimo, sem exclusões. Então veja, quanto mais a história avança, menos os crentes se preocupam com a doutrina. Menos. Os sermões estão cada vez mais curtos. Pastor que prega muito incomoda o povo. Então, passa ali no RH e vamos contratar outro.
Porque o povo, a grande massa de cristãos professos, não estão interessados em doutrina. Estão interessados em distração. Amém? Vocês concordam com isso ou não? Então nós precisamos da palavra, amar a palavra, acolher a palavra, reter a palavra. Isso vai demonstrar que você ama o autor dela. Amém? Ama o Senhor. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos como que a palavra é dada ênfase à doutrina, à palavra. E como o falso ensino é combatido. Então aqui Pedro, primeiramente, ele nos remete de volta ao Antigo Testamento. Porque já no Antigo Testamento havia essa prática dos falsos mestres, né? Só que ali o nome deles eram falsos profetas, ou falsos videntes, que falavam coisas mentirosas, coisas procedentes do seu coração. Então veja, irmãos, a maior ameaça para o povo de Deus não é a perseguição. Não é. Quando nós olhamos o Antigo Testamento e vemos como que povos se levantaram contra o povo de Deus, com lanças, com armas, com carros, esse não é o maior perigo que o povo de Deus enfrenta. O maior perigo que o povo de Deus enfrenta é a falsa doutrina, o falso ensino. E veja, irmãos, eu não estou falando aqui especialmente de desvios evidentes, de heresias cabeludas, né? Que nós temos uma tendência de ranquear as coisas, né? Achamos que tal coisa é grave, tal coisa é menos grave. Alguém já deu uma ilustração assim: aqui tem um copo de água pura, saída do filtro ali, geladinho. Deve ter aqui uns 180 ml. Se eu colocar aqui meio ml do puro churume de esgoto, como que está essa água? Totalmente contaminada. Mesmo que seja uma pequena gota de sujeira, de impureza. Então, nós temos que ter um grande zelo pela palavra de Deus. Amém. Nós temos que ser um povo avesso a modismos, a novidades, um povo zeloso, um povo que consulta as Escrituras, um povo que ama a palavra de Deus. Então, esta é a maior ameaça ao povo de Deus desde sempre. O falso ensino. Esta é a maior ameaça. E todos aqueles que amam a Deus sofrem, se preocupam com este perigo que ronda o povo de Deus. Então guardemos nossas casas, guardemos nossos filhos, guardemos os nossos irmãos, falemos a palavra, andemos pela palavra, que a palavra de Deus seja o nosso linguajar, amém? Seja o nosso assunto, em todo o tempo. Nós temos em Jeremias o exemplo de alguém que sofreu por conta dessas ameaças. Sofreu pela ação tanto dos falsos profetas, dos falsos pastores, como também pelo povo que cometia a loucura de dar ouvidos ao falso ensino. Abra sua Bíblia aí em Jeremias. Vamos ler alguns versículos aqui em Jeremias para ilustrar tanto
a ação dos falsos profetas, como também, veja que Pedro está fazendo referência primeiramente aos falsos mestres que haviam no passado. Então nós vamos ver em Jeremias tanto a ação maligna dos falsos mestres, dos falsos profetas, como também a atitude desleixada, a atitude ímpia do povo de Deus, que dava ouvidos a esses falsos profetas e também até desejava, gostava de ouvir aquelas palavras mentirosas. Jeremias capítulo 7, versículos 3 e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo de Israel tinha o péssimo hábito de fazer as coisas conforme o seu coração. Eles andavam pelo seu próprio coração, pelo seu próprio entendimento. Eles desejavam coisas que eram práticas de povos pagãos. E ele diz aqui: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Qualquer progresso na vida espiritual de alguém se dá pela palavra de Deus. Amém? Você não consegue melhorar os seus caminhos, melhorar as suas obras pela sua disciplina, pelo seu caráter, pelo seu esforço. Não. O nosso esforço consiste em nos aplicar a palavra de Deus. Amém? Então, quando ele diz aqui, melhorai, progredir, ele está dizendo que, implicitamente, está aqui, que isso se faz pela palavra de Deus. Tanto que ele fala: não vos fieis ou não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Agora, pulando aí para o versículo 12. Do 12 ao 14. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló. Veja, Siló era o lugar onde Deus fazia habitar o seu nome antes do templo. Era em Siló. A arca ficava em Siló. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Então veja, o povo de Israel, qual foi o seu pecado? Ele estava fixado em lugares, e não tinha uma realidade de adoração e serviço a Deus. Então o Senhor está falando: olha, vocês estão tão fixados em lugares, veja lá o que eu fiz em Siló, aquele lugar que vocês tanto apreciam, onde em princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, veja, o Senhor está falando. Amém. Isto é a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus que nós temos na mão é Deus falando. Deus está falando. Amém? Conforme nós vemos lá em Hebreus, nestes últimos dias
tem nos falado pelo Filho, o Senhor está nos falando ainda hoje. Deus fala ainda hoje, irmãos. Amém? Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais. Olha só, a confiança estava em Deus ou no templo? Eles estavam confiando no templo. Então o Senhor faria ao templo, a esta casa, essa casa que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Olha, o Senhor vai derrubar todo o ídolo do seu coração. Não vai subsistir. Qualquer coisa que você coloque a sua confiança em detrimento do Senhor. Veja, o Senhor derrubou, destruiu a sua própria casa. O lugar que Ele estabeleceu, porque o coração do povo estava na casa e não nele, e não em Deus. Então, se nós colocamos a nossa confiança em qualquer outra coisa, nas nossas habilidades, na nossa perspicácia, isso se constitui um ídolo, e o Senhor vai derrubar. Nós precisamos confiar na sua palavra. Amém? E eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós. Uma palavra que está disponível. Basta que nós busquemos. O Senhor está falando. Então veja. O povo tinha uma expectativa. Ó, irmãos, como nós fazemos planos, temos expectativas baseadas nas nossas afeições e muitas vezes não se cumpre, a não ser que elas coincidam com a vontade de Deus. Aquele povo, Jeremias profetizou para o povo do sul de Judá. Eles jamais esperavam que fosse acontecer o que aconteceu. Eles podiam até pensar que lá o reino do norte seria arrebentado, seria todo mundo levado cativo, mas o lugar deles era o lugar onde estava Jerusalém, era o lugar onde estava o templo. Aqui jamais Deus vai mexer. Deus jamais vai mexer com a gente. Não importa o que nós façamos, não importa as nossas decisões, não importa nada. Isso era impensável para o povo a quem Jeremias falava. Então, Jeremias, como era um homem fiel, ele pronunciou a palavra de Deus. Mas o povo não lhe deu ouvidos. As pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus. Elas queriam fazer aquilo que elas queriam. Elas estavam ali conformadas com uma religião. Ah, nós temos o templo aqui, nós temos o sacerdócio, temos tudo na mão. Estamos tranquilos. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então, neste clima, nesta atmosfera de satisfação com a religião, de não conformidade com a palavra de Deus, de desprezo pela palavra de Deus, surgiram o quê? Muitos falsos profetas. E é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Por conta do desprezo à palavra de Deus, irmãos, não para de surgir falsos mestres, falsos doutores. Então, era Jeremias falando, anunciando os oráculos de Deus. Olha, o Senhor está chamando, o Senhor está
mandando que vocês melhorem seus caminhos, que vocês se arrependam. À medida que ele falava, se levantava falsos mestres dizendo: não se preocupe não. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Né? Às vezes a pessoa quer parecer otimista demais e não enfrenta a realidade. Né? Já reparou quando tem gente sofrendo, irmãos sofrendo, e às vezes nós como pastores estamos ali, nós estamos cativos à palavra de Deus, não podemos apresentar nada a não ser a palavra de Deus, e dizemos: olha, você precisa fazer isso, isso e isso, porque o que a Bíblia está mandando. Aí vem alguém e fala assim: não, vai dar tudo certo. Bate nas costas, tapinha nas costas. Aos profetas, tapinha nas costas. Fica tranquilo que no final vai dar tudo certo. Deus é bom, Deus é misericordioso. Nós cantamos o trecho de Isaías. O mesmo Deus que proclama liberdade aos cativos, que propõe alegria ao invés de cinzas, é o Deus que trará vingança a todos os que não obedecem o Evangelho. É o mesmo Deus, irmãos. Eu não posso apresentar apenas uma faceta de Deus e ocultar as outras. Deus tem muitos atributos, nós já falamos isso repetidas vezes, e esses atributos habitam na sua santa pessoa, harmoniosamente e plenamente. Então nós devemos proclamar o Deus das Escrituras, aquele que ama, aquele que salva, mas aquele que é justo e que castiga o pecado. E ninguém pode escapar das suas mãos. Então dizer, a pretexto de parecer bom, a pretexto de parecer amigável, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai nessa. Vai cair do cavalo. Deus, ele é fiel, primeiramente a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Veja aqui, enquanto nós cantávamos, eu lembrei dessa passagem aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Veja aqui, está se tratando do mesmo Deus, com duas atitudes diferentes, a duas classes de pessoas diferentes. Irmãos, eu peço que os irmãos tenham especial atenção a isso. Não criem na sua cabeça, no seu coração, uma imagem de Deus distinta da que nos é apresentada nas Escrituras. As pessoas falam assim, né? É triste ver. As pessoas dizem assim: o Deus que eu creio não vai mandar ninguém para o inferno. Olha, infelizmente não existe um Deus para cada pessoa. Existe o único Deus. Então, assim, às vezes a pessoa acha que porque ela não crê naquilo, aquilo não vai fazer efeito nela. Mas não é assim. Verso 7, 2 Tessalonicenses 1:7. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Quando se manifestar o Senhor Jesus, como? Verso 8: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Estes são os ímpios. E depois, e dos que não obedecem ao Evangelho. Estes são os pecadores. Porque se ele não obedeceu, é porque ele conheceu o Evangelho.
Certo? Você só pode desobedecer uma coisa que você sabe que aquilo é desobediência. Então aqui tem duas categorias colocadas no mesmo balaio e com o mesmo destino, a labareda de fogo. Os que não conhecem a Deus, ou seja, os ímpios, e os que não obedecem ao Evangelho, os pecadores, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Você imagina se Paulo amasse tantos com esse amor do tapinha nas costas, os Tessalonicenses, e ocultasse isso deles. Falasse só essa parte aqui, ó. Verso 9 diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Aí, ó, aqui tem o mesmo Deus, dando outra paga. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, em que todos os que creem, admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então veja, aqui nós lemos um efeito positivo da palavra de Deus. Enquanto que aqueles desprezaram a palavra de Deus e seu destino foi a labareda de fogo, esses que creram no testemunho. Qual que é o testemunho que eles apresentavam? Que os santos apóstolos apresentavam? A palavra de Deus. Esse é o testemunho. Porquanto vocês creram no testemunho que nós apresentamos para vocês, então o Senhor Jesus vai ser glorificado em vocês e vai se fazer admirável em vocês. Amém? Amém. Então tudo depende da sua atitude para com a palavra de Deus. E também depende se o que está sendo apresentado é a palavra de Deus. Voltando em Jeremias, agora no capítulo 20. Nós estamos recorrendo aqui a Jeremias porque é um exemplo de um profeta de Deus que estava ali enfrentando os falsos profetas e também o exemplo do povo, o mau exemplo para que nós não sigamos, daquele povo que elegia o que ele queria ouvir. Então Jeremias foi combatido pelos falsos profetas que diziam ao povo: não deem ouvidos a esse Jeremias não, porque ele só fala de coisa ruim. Não é assim hoje, irmãos? Se você fala, prega contra o pecado, se você fala para o povo que tem que se humilhar, que tem que buscar Deus, que tem que ter disciplina espiritual, ai que discurso terrível. Eu vou ali porque ali o pastor prega só bênçãos. Mesma situação, irmãos. E olha como ficou o profeta. Jeremias capítulo 20, verso 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Isso que acontece muitas vezes com os pregadores que pregam a palavra de Deus genuína. São zombados. Verso 8. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo o dia.
Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, e encerrados os meus ossos, e estou fadigado de sofrer, e não posso mais. Quando ele cogitou de ficar quieto, o Senhor queimou ele por dentro. Não tem escolha. Você não tem escolha, Jeremias. Almir, a minha tradução diz: não tenho mais forças. É isso aí. Isso aí, irmãos, é o que acontece com quem quer falar só o que Deus mandou. Não é compreendido, é escarnecido, é combatido. Agora vamos para Jeremias 23. Jeremias 23, verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Quantas vezes nós temos visto isso ao longo da nossa própria história? Pastores que, ao invés de trabalharem pela unidade, pela saúde espiritual do povo, dispersam o povo e arrastam após si o povo. Mas há um ai proclamado pelo Senhor aos tais. Verso 2: porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Aleluia! Isso já aconteceu? Amém? Nós temos sobre nós o sumo pastor e bispo, que é Jesus Cristo. Amém? E ele disse que nenhuma ovelha será arrebatada da sua mão. Amém? Glória a Deus, irmãos. É nas mãos desse que nós estamos. Aleluia. Eu fico muito animado, irmãos, sabendo disso. Nós estamos seguros em Cristo. Amém? O Senhor tem nos dado irmãos para cuidar de nós. Irmãos que têm encargo espiritual, que temem o Senhor. Então ele levantará a Davi um renovo justo, um renovo com R maiúsculo, falando de uma pessoa, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Amém? Senhor, justiça nossa. Aleluia. Pulando aqui para o verso 9. Vamos ver aqui do verso 9, diz assim: e quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Aqui, obviamente, que é uma
expressão, quando fala como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, é que você fica pasmo diante de Deus, diante das suas palavras. As suas palavras são tremendas. As suas palavras nos levam ao chão, à terra. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Quem é o adúltero? Quem que é o adúltero que está habitando a terra, conforme diz aqui a palavra? São os infiéis, que trocam o seu Deus pelos ídolos. Conforme Tiago disse, são aqueles que amam o mundo, são aqueles que o seu ídolo, o seu Deus é o mundo. E que Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Em outra versão diz: infiéis. Quando nós pregamos contra o mundo, às vezes somos tidos como radicais. O mundo é mau, irmãos. O mundo tem um príncipe cujo nome é Satanás. E nada no mundo acontece por acaso. Tudo tem a sua digital. Tudo tem a sua mão. Tudo tem o seu espírito por trás de tudo que há no mundo. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. É diferente de hoje em dia? Maldade, contaminação, na igreja professa, mas não deve ser assim na igreja do Senhor. Amém? Amém. Porquanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles este mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nós lemos lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Haverá o dia da visitação do Senhor. O Senhor vai visitar cada um sobre sua má obra. E nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizados da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Mas os profetas de Jerusalém vejam uma coisa horrenda. Já estava feio em Samaria. Agora, em Jerusalém, uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Veja como que a contaminação ela é progressiva, ela se espalha. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração. Olha, quantas mensagens emotivas que tocam o coração, que levam pessoas às lágrimas, não de arrependimento, não de contrição verdadeira, mas porque tocou as emoções. Imagina, irmãos, os pastores de hoje em dia são chamados de coach.
São verdadeiros propagadores de autoajuda. Falam como psicólogos baratos. Se o remédio que a palavra de Deus apresentar é amargo, demande humilhação, arrependimento, tome, porque é o único que pode salvar. Amém. Agora nós queremos coisas palatáveis, mensagens açucaradas. Isso não pode te salvar. Isso vai fazer engrossar as fileiras para o inferno. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Final do verso 16. Falam da visão do seu coração. Você imagina você trocar a palavra santa de Deus, que procedeu do coração de Deus, para a palavra do seu coração? A palavra do coração, do seu coração, do coração dos falsos mestres, só vai suscitar em você as suas emoções, vai te colocar como um coitadinho, como um vítima, nunca vai te apresentar a si mesmo como um pecador que precisa de arrependimento. Por isso nós devemos beijar a vara da repreensão, porque a vara é que salva. Amém? Falando obviamente figurativamente. Quando o Senhor vem com a vara da repreensão, beije a vara e não depois. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Às vezes, irmãos, nós temos um ouvido seletivo. Então, sabendo que determinada pessoa vai nos trazer a verdade, a palavra de Deus, então vamos naquela que bate nas costas. Eu vou ali naquele irmão porque aquele irmão tem um conselho sábio. Não, você vai lá nele porque ele vai falar o que você quer ouvir. Eu já falei isso aqui umas vezes e torno a repetir. Fique no ministério que Deus te deu. Não induza ninguém ao erro, porque esse sangue vai ser cobrado das suas mãos. Não pense que isso passará em branco diante de Deus. Deus te visitará na tua maldade. Se você está preservando alguém da palavra de Deus verdadeira, isso vai ser cobrado de você. Se o seu conselho é baseado em emoções, em afeições carnais, em concepções mundanas, ideologias mundanas, almáticas, Deus vai requerer isso à sua mão. Por isso que Paulo pôde dizer aos anciãos de Éfeso, quando despedia deles na praia: eu estou limpo do sangue de todos vós, porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então, se você tem uma palavra de Deus, fale. Mas se é uma palavra do seu coração, se é a visão do teu coração, cale-se. Eles dizem: não virá mal sobre vós. Verso 18: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Então aquilo que você está falando é produto da sua comunhão com Deus e com a sua palavra? Você esteve no conselho do Senhor e viu aquilo? Ou procede do seu coração? Verso 19. Nem era para avançar tanto, mas vamos lá. Eis que
saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Veja que nós às vezes não entendemos. Às vezes, conforme está lá em Eclesiastes capítulo 8, porque o Senhor demora para executar juízos sobre a má obra, por isso o coração dos homens está tão inclinado para fazer o mal. Então você fala um conselho do seu coração e fala assim: bom, não aconteceu nada, deu certo. Será? Será? Porque aqui diz que nos últimos dias nós entenderemos isso claramente. Isso o quê? Que a tempestade do Senhor cairá sobre a cabeça dos ímpios. Verso 21. Diz assim: não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então veja, dificilmente, irmãos, quem está empenhado em ouvir a palavra de Deus e faz isso regularmente, vai dar conselho furado. O ideal é que todos os irmãos falem aos seus companheiros, não é? E cada um falará ao seu companheiro. Falar no final de Malaquias? Esse é o ideal. Mas para que todos falem, todos precisam estar cheios da palavra. Agora, se você despreza a palavra, se você não se aplica à palavra, se você não gosta de ouvir mensagens, se você não está nos estudos bíblicos, você não está apto a falar nada para ninguém. E se você falar, você vai falar do teu coração. O que está cheio? Está cheio da palavra? Se está cheio da palavra, você tem que estar se enchendo dela continuamente. Jeremias 8:11. Olha só. Coisa muito importante, irmãos. Jeremias 8:11. Isso acontece muito, irmãos. Existem processos de cura que levam anos. Existem irmãos que lutam contra determinados pecados por anos. E você acha que essa condição dá para você colocar só um band-aid em cima da ferida? Não, o pecado sai muito caro. Olha só o que diz aqui, ó. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Às vezes, irmãos, nós colocamos por conta da nossa responsabilidade diante de Deus. Alguns irmãos precisam entrar em disciplina. E não faltam sugestões, opiniões, dizendo que a disciplina foi muito severa. Eu temo a Deus, irmãos, de que naquele dia o Senhor vai cobrar de mim e dos que estão comigo, né, no caso o Anderson, sobre se nós aplicamos esse tipo de disciplina aqui. Curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Então, há que se ter
paciência e não aplicar remédios que não estão previstos nessa bula aqui, nesta receita. Às vezes pode levar muito tempo o tratamento, mas o importante é que a pessoa saia curada. Amém? E não seja curada levianamente, superficialmente, e dizendo: paz, paz, olha, está curado. Voltando aqui em Jeremias 23. Verso 21. Olha só o que diz aqui, ó. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Então veja, eles não foram comissionados por Deus. Não mandei esses profetas. Muita gente se coloca como um profeta de Deus ou como um mestre e nunca teve nenhum comissionamento. Então a importância, aqui nós vemos a importância de ser enviado por Deus. Não é como aquele camarada Aimaas, né? Que tem lá em 2 Samuel. Aimaas saiu correndo, mas não tinha mensagem. Chegou lá, e aí, qual é a mensagem? Não tem mensagem, mas eu estou aqui. Irmãos, não sejamos os Aimaas. Não adianta sair correndo se você não tem uma mensagem de Deus para falar. Profetas vazios de mensagem. Verso, nós lemos já, né? Verso 22? Ou não? Não. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Então veja, irmãos, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então, o Senhor está vendo o que nós fazemos, o que nós dizemos uns aos outros. Tem ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, e que cada um conta a seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Veja, não é proibido, é estimulado, desde que aquela palavra proceda do Senhor. E olha, irmãos, aqui está a régua. O que nós falamos, o que nós aconselhamos uns aos outros, passa pelo crivo da palavra? Ou é apenas opinião? Ou é apenas autoajuda? Nós temos que submeter a palavra, ver se a palavra dá essa orientação. Ah, irmão, mas
todas as situações estão previstas na palavra de Deus. É verdade. Tem coisas que são fenômenos dos nossos dias. Será que sobre essas coisas Deus não fala? Claro que fala, irmãos. Deus fala sim. Mas se não está explícito, nós somos guiados pelos princípios da palavra de Deus. Amém? Amém. E tem um princípio que vai reger, ou pode te ajudar a reger todas as suas decisões. Façais tudo para a glória de Deus. Este é um princípio importante. Isto que eu vou fazer, esta minha decisão, cooperará para a glória de Deus? Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa. Ou seja, tudo está incluído nesse princípio glorioso de fazermos tudo para a glória de Deus. Então veja, aqui nos é estimulado falar a palavra de Deus, mas tem que ser a palavra de Deus. Se você tem a palavra, fale a palavra com verdade. Olha só como que é a palavra. 29. Por isso que aquela palavra fofinha, que a gente gosta de falar, né? Aquela palavra carinhosinha, já está reprovada, porque a palavra de Deus, diz a palavra aqui, o verso 29, é como o fogo. O fogo que queima a palha, que sobre só aquilo que dá glória a Deus, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios. O fogo de Deus vai queimar toda a obra humana, tudo que procede do homem, madeira, feno e palha, a palavra de Deus vai queimar. E aqui diz, fale a minha palavra, que tem a palavra, que tem a palha com o trigo, verso 28. Está vendo? A palha tem que ser queimada pelo fogo da palavra de Deus, e fica só aquilo que é fruto. Aquilo que é palha tem que ser queimado. Às vezes a gente tem muita palha, muito volume na nossa vida, mas fruto mesmo é pouco. Então nós precisamos que a palavra de Deus queime a palha, e reste só aquilo que dá glória a Deus. E também diz assim, final do verso 29, e como um martelo que esmiuça a pedra, a martelada dói, não é mesmo? Mas é necessária para quebrar a dureza do nosso coração. A dureza não vai quebrar com lisonja. Ela precisa do martelo da palavra de Deus. Às vezes nós não somos edificados com os irmãos, porque nós somos uma pedra grande e disforme, que precisa que a palavra esmiuce. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Aqui é o sentido de você não falar o que tem que falar. Então, às vezes, a sua omissão pode te fazer ser enquadrado aqui. Quantas vezes nós somos tentados a omitir a verdade, a pretexto de fazer a política da boa vizinhança? Eu não falo para vocês que eu tenho alegria de fazer isso. Geralmente as tarefas mais inglórias ficam ao nosso cargo. Falar coisas que desagradam. Mas, irmãos, eu não quero chegar naquele dia e ser culpado por omissão.
São essas as que corrigem, realmente. Sim, Verdade. esse é o objetivo. Então veja, nós vemos aqui que Deus não fica chateado com os maus mestres, os falsos profetas. Ele fica irado contra eles. E para encerrar aqui, voltando em 2 Pedro, então, irmãos, nós usamos aqui Jeremias para ilustrar, né, alguns, quando a gente faz uma pregação expositiva, às vezes é difícil você ficar preso apenas àquele texto, porque às vezes é um texto meio árido. Mas aqui, Pedro está fazendo referência aos falsos mestres do Velho Testamento, daquela época passada, porque era a escritura que ele tinha na mão, e está falando que também para aqueles seus leitores, os seus contemporâneos e aqueles que viriam após eles, ou seja, nós, ia acontecer a mesma coisa. Por isso que nós nos valemos ali de Jeremias, que é muito rico, muito detalhado, para nós entendermos como agem os falsos profetas, como age o profeta de Deus e como que o povo deve responder ao falso ensino, não como Israel fez, mas realmente dar ouvidos à palavra de Deus. Então aqui no versículo 1 diz que houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Está vendo uma equivalência aqui. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então aqui um detalhe importante. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. Veja, a heresia de perdição não vem com uma placa luminosa dizendo heresia de perdição. A coisa é encoberta, é sutil, o desvio é sutil. É uma omissão pequena, um acrescentamento pequeno. E negarão o Senhor que os resgatou. Alguém pode pensar assim, mas o falso mestre foi resgatado e depois cometeu isso? Que é o que o texto dá a entender. Na verdade, irmãos, para nós não entrarmos em questões de salvação aqui, soteriológicas, o que eu entendo desse texto é que aqueles falsos mestres não eram de fato convertidos. Eles haviam proclamado, confessado a fé, mas não haviam se convertido genuinamente. Muitas vezes uma conversão mental, mas não uma regeneração. O joio, exatamente. E o joio, como nós ensinado pelo nosso Senhor Jesus, às vezes ele tem que crescer junto até a colheita. Porque se você arrancar o miserável, o trigo vai junto. Então tem que conviver às vezes, está encoberta a coisa. Né? Então, e também nós podemos entender que a salvação está disponível até para eles, se eles se arrependerem da sua obra, enquanto houver tempo, obviamente. Então, esse é o sentido aqui, entendo eu, quando a palavra diz, negarão o Senhor que os resgatou. É uma apostasia, né? Essa negação do Senhor é uma apostasia de alguém que não foi de fato regenerado, mas apenas era alguém que professava a fé sem de fato ser regenerado. Outra palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ela não diz todo o mundo. Exatamente. Então, às vezes, não existe essa ressalva explícita nas Escrituras. Mas não às vezes no mesmo texto. Nós entendemos que o sacrifício de Cristo foi suficiente para todos, mas ele foi eficiente apenas nos que creram, ou nos que crerão no futuro. Amém? E muitos seguirão as suas dissoluções.
soluções. O que quer dizer aqui, irmãos? Que o caminho da mentira é mais agradável muitas vezes que o da verdade. Como nós vemos às vezes seitas heréticas sobrevivendo há séculos e enchendo de gente. Por quê? Porque o homem tem essa maldade no seu coração de preferir a mentira à verdade, de preferir o engano. Porque sempre, irmãos, essas seitas, essas heresias, elas trazem alguma coisa que agrada o homem. E a palavra de Deus às vezes é difícil de engolir. Imagina você engolir um livrinho, como o profeta fez. Não tinha nem uma manteiguinha, nada. Às vezes a palavra de Deus é assim. Não é palatável como nós queríamos que fosse. Então, por isso que muitos seguirão as suas dissoluções. Por isso que nós vemos muitas pessoas preferindo o erro, enchendo às vezes grandes auditórios, pagando ingresso para ouvir pregação. Por quê? Porque o caminho da mentira muitas vezes é mais atraente, porque é um caminho que vende facilidades, um caminho que nega a cruz. Então as pessoas preferem ouvir aquilo que, como diz lá em 1 Coríntios, 2 Timóteo capítulo 4, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. E verso 3, agora nós vamos ver a motivação deles. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Veja, a motivação deles é uma motivação pecaminosa, é uma concupiscência, é por avareza. E às vezes a avareza aqui não se refere apenas a dinheiro. Muitos pregam falsamente, ensinam a mentira, porque querem simplesmente elogios. O elogio, o prestígio é a moeda deles. Eles querem ouvir coisas que agradam eles. Irmão, que mensagem boa. Já recebeu a sua paga. Uma vez um irmão discerniu isso, era um pregador, não lembro quem, se era o Tozer, que ele acabou de pregar, e veio uma pessoa e falou assim: irmão, que palavra maravilhosa, que homem de Deus. Ele falou assim: o diabo acabou de falar muita coisa. E lembrando mais uma vez, já falei algumas vezes aqui, o conselho de Lutero para o Felipe Melanchthon. Lutero era um cara grosseirão, Diz a história que ele não fazia muito esforço de ser agradável. E ele ensinou isso para o Melanchthon. Falou assim: olha, pregue a palavra com tal veemência, com tal autoridade, poder, fidelidade, que os homens ou odiarão os seus pecados, ou te odiarão. Então esse é um conselho para os profetas. Aí no final, aqui a última parte do versículo fala qual que é o fim destes, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém. Pai Santo, te damos graças por essa palavra. Queremos acolhê-la com zelo e fidelidade, com temor em nossos corações, de maneira que cumpramos a tua palavra, de maneira, Senhor, que não negligenciemos, Senhor, a nossa obrigação de repeti-la e de aplicá-la com fidelidade, tal como a temos recebido. Livra-nos, Senhor, de sermos enquadrados entre aqueles que falsificam a tua palavra, que são omissos em relação à tua palavra. Ó Deus, também pedimos, dá-nos discernimento. Ó Deus, e sabemos que esse discernimento vem pela tua palavra. Ó
Deus, de maneira que pedimos, Senhor, dá-nos mais e mais da Tua palavra, de maneira que possamos discernir esses perigos e nos afastarmos deles e nos apegarmos mais e mais a Ti. Ó Deus, queremos, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, queremos ser aqueles que Te amam e que guardam os Seus mandamentos e os cumprem, ó Deus, e que proclamam a verdade da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém.